Então tá, gente, a gente vai dar continuidade no. Vocês estão me escutando bem? Sim, Ok. Sim, Ó, melhorou a voz, Thalisson. tá melhorando. Tá voltando. Então nós vamos dar continuidade, né? O cenário educacional, que foi o que nós iniciamos na aula passada. E depois eu vou explicar para vocês como é que vocês vão montar o instrumento de AP2, tá? Que é uma apresentação das evidências do projeto de intervenção de vocês, tá bom? Então, deixa eu só desativar meu WhatsApp aqui. Aqui. Ok. Que na verdade nós vamos, né, trabalhar um pouquinho, vamos aprofundar hoje duas questões, que é a questão, né, da Era Vargas, né, da Primeira República e da Era Vargas, tá? E vocês a todo momento podem ir perguntando, tá? Por que que, na verdade, eu trouxe esse assunto hoje? É um assunto recorrente ao concurso, é um assunto que pode ser recorrente à ENAD, tá? Então, por isso que hoje eu trouxe para vocês aqui. Então, vou apresentar minha tela e em qualquer momento, tá? Perguntem, compartilhem dúvidas, discutam sobre o tema, tá? boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Lid, tudo bom? Hoje consegui uma folguinha do estágio, do EJA, porque não vai ter aula, então a coordenadora me liberou, vou poder participar. Coisa boa, bom te ter aqui. Então, tá, continuando a questão do nosso cenário educacional que nós iniciamos na aula passada, tá? Olha só, Primeira República, tá? É bem interessante porque quando nós somos alunos lá do ensino médio, do ensino fundamental, quando nos passam alguns detalhes da questão a questão histórica, a gente, na verdade, não dá muita importância porque a gente não tem aquela, né, aquela maturidade, assim, para entender os processos, enfim. Mas a gente vai discutir um pouquinho como é que a Primeira República, tá, interfere no processo de educação, no processo de evolução da sociedade. Então, a gente vai trabalhar nessa linha para que vocês também entendam por que algumas coisas ocorrem hoje e vocês às vezes não conseguem compreender. E às vezes por isso que a gente fala para vocês assim, né? Calma, vai passar, né? Porque a gente sabe que essas questões assim são bem frequentes, assim, dentro da educação. A educação é feita de movimentos, tá? Esse movimento de 2 anos na pandemia é um movimento que muitas coisas vão mudar, tá? Muitas coisas vão mudar depois desse momento de pandemia que nós vivemos. É uma parte da história. Tudo aquilo que o professor fazia dentro da sala de aula, antes da pandemia, às vezes ficava dentro das 4 paredes, dentro da sala de aula, e a sociedade não via. Com a pandemia, toda a nossa prática, toda a prática de vocês foi para dentro da casa das pessoas, tá? As pessoas começaram a ver o planejamento do Felipe, o planejamento do Thalisson, começaram a ver as atividades que eram propostas, e aí começaram a interferir nesse meio. Então, ficou um livro aberto, a nossa prática docente, e passível de críticas, né? Críticas, às vezes, que com fundamento, né? Às vezes críticas não tão fundamentadas assim, mas para vocês entenderem, a gente ficou exposto e essa era, agora que a gente vive, vai marcar depois a prática de vocês. Porque vocês não serão mais os mesmos depois dessa pandemia, assim, em questão de prática docente, tá? Na Primeira República, se chama como, é um período de reformas, tá? Nessa Primeira República, por exemplo, né, surgem os grupos escolares, tá?
e ganham força os ideais escolanovistas. O que são os escolanovistas, né? É a questão do movimento da escola nova, tá? Por exemplo, aqui em Guaíba, né, a escola Gomes Jardim, ela é um grupo escolar, tá? São as escolas que a gente chamava de escolas normalistas, né? Então, surge na Primeira República, começam a surgir os grupos escolares, né, com o movimento de escola nova, tá? Tá, mas quando é que isso surge, né? Com a proclamação da República, tá? O Brasil adotou, né, o federalismo, né? Em um primeiro momento no Rio de Janeiro, né, que era a capital brasileira, e hoje a gente tem que é localizada em Brasília. Mas com a proclamação da República, né, e essa questão federal, sai da mão de um imperador, de uma pessoa só, né, e essa pessoa começa a comandar com outros, né? Então, aí tivemos a primeira, né, a primeira designação de presidente e os governos estaduais. Antes, o que acontecia? O imperador decidia sobre a educação e os estados, não existiam os estados, então todo mundo tinha uma mesma visão. O que acontece, né, com essa questão dos governos? A gente começa a ter uma maior autonomia, né? Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul hoje, né, ele tem a capacidade, por exemplo, de montar a sua matriz de referência, por exemplo, ele tem autonomia para organizar os seus grupos escolares. Então, isso, né, melhora muito, né? Vocês imaginem hoje, somente o presidente determinar o que a gente vai fazer, né? Sem discussão. Porque a escola hoje ela tem uma autonomia para trabalhar e não consegue entender que tem essa autonomia. Tá? A escola tem muita autonomia para trabalhar. Né? Então, isso é uma coisa assim. Pois é, Pamela. É isso que a gente diz assim, ó. Podia ser pior, podia ser bem pior. Né? Mas hoje a gente às vezes não percebe essa autonomia gigante que a gente tem. Né? Porque a gente tem uma autonomia de trabalho. A gente consegue trabalhar de uma forma autônoma. O professor tem autonomia, né? Claro, dentro dos limites daquilo que o sistema permite, mas a gente tem autonomia. Até a proclamação da República não existia essa autonomia, né? Então começa a se trabalhar com autonomia, tá? Então qual é esse marco, né? É a Constituição de 1891, né? A União, por exemplo, né, ficou responsável somente pela educação no Distrito Federal, que era Rio de Janeiro, o primeiro distrito, nunca esqueçam disso, tá? Depois é que virou Brasília, depois é que foi para Brasília, mas o primeiro Distrito Federal é o Rio de Janeiro, tá? E os estados mais ricos, tá? Assumem diretamente a responsabilidade pela oferta do ensino. E os mais pobres repassam para seus municípios. Porque o estado, vamos supor, Rio Grande do Sul, na época, não tinha condições financeiras. Então, o estado não assume a educação, mas os municípios assumem, tá? Hoje não, hoje a gente tem todos os estados, né, da nossa federação, todos os estados têm autonomia, assumem a educação. Agora eu faço uma pergunta para vocês, nessa questão sim da gente puxar essa questão de estado e município. De quem é a competência do ensino fundamental? Quem é que tem que ofertar sumariamente o ensino fundamental? Município ou estado? Município. Tá. Na falta do município ofertar, o que acontece? O Estado deverá ofertar. Tá. De quem é a competência do ensino médio? Estado. Tá. Se o Estado não consegue ofertar, Não sei, nunca vi um município ofertando. O governo tem que dar um jeito. não, o município deve ofertar. Nós temos no Rio Grande do Sul municípios que têm ensino médio, tá? Ah, que legal, prof, não Pior, sabia. eu nunca tive escola municipal de ensino médio, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu trago sempre essa discussão para vocês, assim, porque é questãozinha, às vezes, que cai em concurso, né? E sim, Novo Hamburgo tem escola municipal com ensino médio, Canoas também tem. Então, no momento que o Estado não consegue ofertar, numa região grande ali, por exemplo, o município tem o dever de ofertar, se não tem oferta do Estado.
tá? Isso não Então, pode surgir do município querer ter uma escola municipal de ensino pode, médio? pode, Isso seria uma exatamente. coisa boa se tivesse um projeto que saísse do município para ter uma escola municipal de ensino médio, né? Olha Pode, que legal seria, né? Tu entrar no primeiro ano e sair só no terceiro ano do ensino médio. Que legal. pode, Ou pode, entrar, tipo, antes, na turma de 5 anos, por exemplo. Sem falar na qualidade da escola municipal, gente. Eu não sei, eu sou suspeita porque eu sou é mais apaixonada pela escola mais municipal. fácil de gerenciar municipal. Tu tem Tudo é mais razão, fácil de tu, de certa tudo. forma, conseguir sendo municipal. Tudo é mais fácil. Vocês têm razão, porque assim, como é mais o município cuida de si e o estado ele é muito grande, né? Às vezes as coisas se perdem. Né? A amplitude acaba, né? Um dia fazendo os banners, Sim. a Líbia me disse, tudo que tu focar em algo menor, tu consegue abranger. A partir do Exato. momento que tu deixar tudo muito amplo, tu vai surgir mais perguntas, mais problemas, e tu não vai conseguir muitas vezes responder e atender. Sim. Sim, e o que eu digo aqui, até a questão do material, né? O município, ele tem uma qualidade melhor, né? Ele tem mais opções, ele oferta, né? Uma dinâmica de materiais melhor, uma qualidade também, né? O que eu digo. É o que eu vejo, pelo menos, nas escolas. E acredito que o estado seja meio padrão. Eu não acredito assim, que tem uma escola que seja melhor ou outra pior. Eu acredito que os materiais é meio padrão, né, prof? Não vamos muito longe, não puxando, assim, não sei como é que tá a função da merenda escolar da estadual, mas a merenda escolar da municipal, eu tenho visto, assim, pelo menos na escola que eu trabalho, é sensacional. Eu não Melhorou posso muito na reclamar. pandemia, melhorou muito na pandemia, sabe? Mas aí, assim, por exemplo, essa questão que a Pamela coloca, não pode reclamar. Tem escolas que a gestão usa corretamente a questão da merenda, tá? Tu sabe que eu Né? tive agora eu não sei como está, mas eu tinha merendas maravilhosas aqui na Sentinela, quando eu estudava, e quando eu fui para o Patrício, no último ano, a gente tinha merendas muito boas, né? Depois da reforma que teve na escola, a gente ficou um longo período sem, né? E depois as merendas eram bem gostosas. A gente tinha aqueles almoços, né? Como lá era uma escola integral, a gente tem os almoços, e era sempre umas comidas bem gostosas, assim. E assim, ó, essa questão agora com a pandemia, a verba da merenda foi aumentada. Hoje está melhor porque tem uma fiscalização melhor. Mas essa questão de fiscalização, eu concordo com vocês. Por que o município? Porque ele é mais próximo, está mais próximo de quem, na verdade, né, é responsável por isso. No estado as coisas se perdem muito. Mas então, eu adoro essa discussão. Eu adoro quando vocês participam. E tem essa questão. O município pode ofertar o médio. Tá? Mas não é responsabilidade dele, porque é do Estado. Mas o município pode, por exemplo, General Câmara, tá? Que é pertinho de Charqueada, São Jerônimo aqui, entrou agora com um projeto em uma escola que é do município, que eles querem implementar o ensino médio na zona rural, tá? Então, porque é muito distante da cidade, mas pode acontecer e na maioria das vezes a gente vê que são projetos bem exitosos, é bem bacana, assim, E nós temos também escolas federais que ofertam ensino fundamental, ensino médio, tá? Os institutos, os IFES, né? Pois é, né, Jazéias? Tu vê, a Jazéias coloca que lá no município dela a merenda não é legal. Aqui a gente tem vários lugares também, Jazéias, onde a gestão, por exemplo, não utiliza, não busca, né, implementar a merenda como uma política de educação, né? Não é E padrão, eu né? acredito, né, prof, que depende também muito do. Eu não sei como é que funciona, vem um número X por cada aluno, né? Era assim que explicavam pra gente, né? A Poliana me disse que a merenda aqui está horrível, é só bolacha e suco. Então eu acredito que é bem pela questão de administrar mesmo, né? Porque o que Administrar. acontece? Claro, tem alguns lanches que realmente vão ser a mais do que o valor enviado. Mas daí no lanche de outras grande quantidade, tu vai ganhar aquele ali, né? Porque não se gasta todo, né? É uma questão de administração. Sim. E tem essa E questão, a assim. responsabilidade também de mandar os alunos a forma correta de participação de alunos da aula, porque toda semana, pelo menos na escola que eu estou, eles fazem a contagem dos alunos agora com esse vai, volta, tira, bota, vai. Quantos alunos estão
comendo a merenda, como é que tá sendo, o que tá sendo gasto, o que sobrou, e aí às vezes sobra, por exemplo, pão para ser ali, o que eles fazem? Eles aquele pão que era para usar na semana que vem, que não dá para usar, por exemplo, que nem os cacetinhos, vai ser feito na manhã seguinte para não perder. Tem tudo isso, a forma de não perder as merendas. Porque no outro, mas um isso é cacetinho município, que tu né? trouxe hoje, um cacetinho que tu trouxe hoje à tarde, se tu usar para amanhã de manhã, dá. Mas aí para outra semana, como não tem espaço para congelar muitas vezes, né? Tudo isso, armazenar, tem muito isso de ter uma noção das pessoas que trabalham com isso e organizar para não perder nada. As perdas, Claro, né? mas Ser utilizado eu tenho essa vivência percepção também. da função, que nem a gente lá, a gente recebe os abacaxis, a gente lava todos os abacaxis com a gente, que eu digo, que a gente tudo se envolve nessa função para quando é para chegar muita coisa que a gente quer aproveitar, por exemplo, os abacaxis, a gente lava com esponjinha, a gente pega, os professores ajuda, para quê? Para que a gente possa utilizar a casca para fazer suco. A gente faz suco, ferve a casca do abacaxi e fazemos sucos. Para eles que a gente serve no almoço, aquele suco de abacaxi, que é uma coisa natural, e o abacaxi, a fruta, a gente utiliza para salada de frutas e fazer mais suco, só que a gente faz aquele dali também. Então, tudo é utilizado. E isso tudo vai de cada gestão, né? Não, mas eu observo isso nas escolas municipais, porque aqui também funciona assim, né? Mesmo que o cardápio diga para te fazer outra coisa, se sobrou, tu vai reutilizar aquilo ali, né? Tu vai ter esse aproveitamento. E eu vejo muito isso nas escolas municipais. Por essa questão da administração ser menor, eu acho. Eu não sei o que acontece. Jazéias, acho que levantou a mão. Pois é, professor. Tipo assim, eu já vi um município onde eu estudei que tinha um secretário de educação que ele tinha um projeto que era Educar para a Vida. Ele trabalhava nas escolas, por exemplo, que todas as escolas que ele cuidava, todas as escolas tinham que ter horta. Os alunos que cuidavam dessas hortas, valia nota, inclusive, ir lá, limpar, colher, aprender sobre os legumes, entendeu? Era muito legal. E eu lembro que meu pai, inclusive, fazia parte da equipe que fiscalizava a merenda escolar. E era legal, era muito gostoso. Porém, hoje eu vejo, assim, essa deficiência aqui onde eu moro. A merenda escolar não é legal, entendeu? E eu não vejo ninguém se movimentar para que venha melhorar. Parece que está tudo bem. Por exemplo, do meu filho, ele tem que levar dinheiro para merendar porque a escola não supre isso. Pois é bem isso, né, José? Tem alguns estados que têm a merenda como uma política de educação, né? E a gente vê rolar isso. Mas por que acontece, né? Porque a gente não tem uma fiscalização, né, na educação, né? Marília? Oi, prof. Eu estava olhando quem está no grupo aqui para eu poder abrir a minha aguarinha. Algumas coisas, tá? Primeiro que eu acho que... Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que o município ele dispõe de uma nutricionista. E a mesma é quem solicita as compras e depois encaminha para as escolas, né? Exato. E a mesma faz os cardápios. Às vezes, as escolas têm autonomia de fazer esse cardápio. Eu pude presenciar isso, tá? Durante a pandemia, muita coisa se estragou, muita coisa não foi para a escola. E o município, ele tem que prestar conta disso, né? Só que aí aconteceu umas coisas lá que não vem ao caso. Então, isso que eu queria lembrar. A gente pode cobrar, sim, e nem é só do secretário de educação, mas a gente pode cobrar da nutricionista que é responsável. Que, claro, que fica ali na educação também, mas indo na prefeitura a gente consegue. A Joséia falou sobre a horta, né? Eu hoje espiando a aula da Giovana tá indo uma semana sim e uma não, porque todos voltaram. E ali no Américo Braga, eu não sei porquê, mas o Américo é uma escola assim, ó, que só não é particular, eu acho, porque não tem uniforme e não paga. Concordo contigo. Porque de resto é uma escola excelente. A merenda deles é maravilhosa e eles estão trabalhando com horta. A professora de ciências, se eu não me engano, é de ciências.
ela construiu uma horta com os alunos e todas as aulas eles vão lá, eles fazem a plantação, eles fazem a irrigação, e hoje eles estavam provando o alimento, provando um rabanete. E eu achei aquilo ali muito legal, porque está ensinando eles, né, sobre sobre a ciência e sobre a importância do alimento. E aí eles diziam, eu não quero comer porque é amargo, daí ela explicando o que era e tal. Então eu trouxe um pouquinho de cada coisa que eu ouvi até agora. Mas a questão da merenda, eu acho que às vezes as escolas não usam bem porque não querem, porque tem merenda, vai fora, é levado para casa, mesmo sem ter sido entregue na escola, tá? Nem foi para a escola, mas já foi destinada para outras coisas. Então, cabe às pessoas... É que a gente é tão leigo, né? Se a gente soubesse o poder que a gente tem de reivindicar as coisas, a gente teria escolas maravilhosas. E assim, até a Natália colocou ali, né, para pesquisar sobre o PNAE, que o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e, na verdade, assim, para a gente se inteirar também dessa questão daquilo que a gente pode e deve cobrar. E assim, ó, vem uma grana legal para merenda, assim, aquele papo que a gente vê, centavinhos por aluno. Não, gente, vem assim, tu tem escolas com 1.000 alunos que ofertam alimentação, comida mesmo todos os dias, e escolas que têm a mesma verba e que quase todos os dias é o suco e a bolacha. Mas por quê? Porque tem essa questão da fiscalização ser mais morosa, ser mais demorada, né? André? A nossa escola ali, pela manhã, como agora está com turno integral, ela está oferecendo um café da manhã para as crianças que chegam para a oficina. Eles chegam de manhã para a oficina, eles tomam café da manhã no saguão ali, porque dentro do refeitório é muito pequeno, né? A gente vai intercalando, então no saguão é oferecido café da manhã para eles. Depois, às 9h20, passa o lanche para os outros, né? Depois, ao meio-dia, tem o almoço, e aí, pelas 2h30 da tarde, tem o lanche, e às 4 horas que eles vão embora, todos recebem uma fruta. A que tiver mais fruta sobrando para não estragar, nada assim, a gente manda para casa. E pão, a mesma coisa. Funciona assim, vai ter pão sobrando, a gente acaba mandando também. Chega na sexta-feira, quando vai ter feriado, é tudo enviado para os alunos para casa, para que eles possam utilizar. Verduras, coisas assim, é feito uns pacotezinhos enviados, só não leva quem não quiser. Geralmente alguns não querem, mas a gente dá uma forçadinha para levar e entregar para a mãe. E aí depois, se a mãe não quiser, ela manda um bilhetinho dizendo que não quer receber, coisas assim. Mas é ofertado para todos igual, sabe? Para eles terem aquele acesso a essas coisas assim, e porque muitos em casa também não têm, né, muitos alimentos, né? Nossa escola é uma escola ali que é uma escola bem humilde, então a gente acaba que manda bastante coisa, sabe? Final de semana mesmo, eles vão, as crianças vão geralmente muito na sexta-feira, que eles já vão esperando para levar para casa alguma coisinha. Então, isso é bem utilizado, é muito bom. Tudo que a gente consegue reaproveitar, tudo dentro, claro, das validades, tudo certinho, a gente vai. É muito bom isso, sabe? E quando tem, assim, que flui, que é uma parceria da cozinha, da supervisão e do pessoal que manda, assim, porque eles cobram. Quando chega a merenda, as gurias da cozinha, elas vão lá e, olha, se tá muito amassado alguma coisa, elas mandam devolver. Porque isso é uma obrigação também, que tem que ver, porque às vezes reclamam que chega uma merenda na escola, uma fruta que não tá bem ali, está sendo pago, é obrigado que chegue tudo muito bem na escola. Às vezes, mandaram uma merenda para a escola que não estava muito bem. Quem é que aceitou essa merenda? Tem tudo isso que precisa ser bem orientado para as pessoas que estão trabalhando. Tudo vai depender, sabe disso? Porque tudo é para chegar, está sendo pago caro por aquilo dali para chegar até lá. Então, quem está na escola, que está recebendo tudo aquilo dali, vai assinar aquilo dali. E se tiver alguma coisa que não está ali, vai ter que responder por aquilo, sabe? Então, é muito interessante isso, essa parceria de todos que trabalham, sabe? Porque aí as coisas fluem muito bem. Mas tu vê o que a Jennifer colocou ali, e como a gente está falando em gestão, é porque eu concordo com a Jennifer. Vocês têm uma gestão diferenciada, uma gestão democrática, uma gestão que realmente utiliza os recursos que vêm para a escola para esses fins, né? Então, só para vocês entenderem, a importância da gente ter uma gestão assim, a importância também da gente cobrar uma gestão assim, entendeu? Mas só para vocês entenderem. E acho que sim, aquilo que a Marília colocou lá, que a gente, cada um de nós temos o dever de cobrar as coisas, tá? De exigir isso, né?
Porque existem, né? Existem as verbas. Ou por que uma escola consegue fazer e a outra que tem a mesma verba não consegue fazer? Né? Então, assim, a gente tem... E todos os outros, né? Todas as outras situações que regem esse sistema. Então, isso já em 1891 começa a ser destinado. Tá? Bom, né? Pois é, Jazés. Aqui também tem vários municípios que é indicação. Eu acho que o município de vocês aí, né, Marília, é indicação, né? Para a direção. Eldorado, na escola que eu trabalhei, era indicação. Era cargo CC. É cargo CC, né? E isso atrapalha muito. Muito, muito, muito. Porque um diretor que ele é eleito pela comunidade escolar, ele está mais passível de cobranças. Então, a indicação é uma coisa que atrapalha muito, Jazés. Muito, 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 né? Bom, se no município já eram os pais, já é interessante quando isso parte da escolha da comunidade, né? Então, olha só para a gente, assim, né, trabalhar com... Então, 1891, surge a República, a divisão dos estados, a educação começa a ser também da responsabilidade dos estados, os estados mais pobres passam isso para o município, tá? Então, nesse período, né, as ideias positivistas ganham muita força, tá? E me diz uma coisa, essa questão do positivismo, dos positivistas, né? Vocês têm uma ideia o que é a questão? A gente já discutiu algumas disciplinas, mas como a gente às vezes não aprofunda muito, o que é o positivismo, você sabe? Na prática, quando a gente fala, mas ele é muito positivista. Alguém tem ideia? Eu adoro esse silêncio mortal. Trabalhar pensando que vai dar certo, fazendo de tudo para dar certo. Não, o nome sugere para isso. Não lembro da gente ter falado agora, não. Tá. São pessoas pessimistas. O positivismo, por exemplo, ele considera somente o conhecimento científico como verdadeiro. Por exemplo, tá? A Pamela Forte traz para a sala de aula conhecimentos prévios dela de vivência, tá? De experiência com o mundo. Os positivistas descartam, refutam essa experiência, porque ela não é oriunda do conhecimento científico, tá? Vamos pegar um exemplo bem clássico. Vamos supor que a Pamela, com a mãe dela, aprenda a fazer tricô, aprenda a andar de moto, aprenda qualquer coisa. Os positivistas vão dizer que ela aprendeu, mas não é relevante porque ela não fez um curso técnico para tricô. Ela não fez o curso para a carteira de moto, né? Então, assim, e ele eu acho que a Jennifer colocou ali, é a única forma de conhecimento e ponto, ele refuta todos os outros. Tanto é que eles não consideram os conhecimentos ligados às crenças, superstição ou qualquer outro que possa ser comprovado, né, que não possa ser comprovado cientificamente. Então, isso é bem, né, interessante da gente discutir. Então, só vale o que tiver registro? Que for registrado em papel? Não é o que foi registrado no papel, mas só vale aquilo que na verdade, assim, foi estudado e definido como verdadeiro por alguém, tá? Tiver um certificado. Atestando que tivesse sido comprovado. Comprovado cientificamente. Se tu me disser assim, Felipe, eu aprendi a fazer cupcake, tá? Se eu sou positivista, eu vou te dizer, não. Tu acha que tu sabe fazer, mas cientificamente não é comprovado que tu sabe fazer cupcake, né? Então, depende da avaliação de outro. Depende, os positivistas só se baseiam em termos específicos, termos técnicos. Por exemplo, por que a depressão demorou, mais tempo para ser aceita? Porque o positivismo começou a ser derrubado. A depressão, até então, para os positivistas, não existia. Era frescura, não tinha evidência comprovada,
né? Então, o É como ensino... se não houvesse um laudo, né, prof? É como se tivesse que ter uma comprovação laudada de que tu fez aquilo, Andréia. Uhum. Vamos dizer assim, ó, tu fez cupcake, tá, mas e cadê a foto que tu tá fazendo cupcake? Tinha que ter uma comprovação. Acho que é isso. Mais ou menos nessa linha. Mais ou menos nessa linha. Na verdade, é questão de certificado, seria isso, né, prof? Se a Seria gente que pegasse alguém nos dias teria que te atuais, sim. avaliar. Alguém teria que te avaliar durante o processo. Seria mais ou menos isso, né? Por exemplo, a gente Alguém falou... que já tenha feito isso e que tenha Isso. sido, vamos dizer assim, o Felipe estudou para nos avaliar e ele nos Isso. avaliou. E aí a Andréia, para nos avaliar, vai ter que aprender com o Felipe. Isso, nessa E aí Aprovado sim, por um profissional. isso. A E gente aí vai ter sim que ter ela uma teria comprovação profissional, isso, uma avaliação. isso. Por exemplo, as alfabetizadoras que a gente já discutiu numa aula aqui, por exemplo, a gente tem alfabetizadoras mais antigas que são excelentes alfabetizadoras, mas não são pedagogas. Entendeu? Os positivistas não aceitam isso. Eles não aceitam, tá? Então, A prática não é válida, é mais válido o certificado, a certificação. a certificação, a comprovação, através de experiências comprovadas, através de cientistas, através de qualquer situação. Então, isso é muito perigoso, porque a gente ficou um bom tempo, né? Um bom tempo nessa questão, tá? Amarrado no positivismo, né? E às vezes vocês vão olhar assim, às vezes tá a Pamela lá na sala de aula falando sobre a experiência do aluno, comprovação das vivências, e vai chegar um outro professor que não concorda, acha aquilo besteira, tudo mais, porque lá na sua essência ele é positivista, né? Então isso é uma situação que a gente viveu muito e ainda vive, né? Lídia? Professor, é o mesmo caso, assim como a gente vê, tem algumas orientadoras de escola, assim, que só fazem alguma coisa pela criança se os pais trazem um laudo. Tá todo mundo vendo que aquela criança precisa de um auxílio, mas só fazem alguma coisa pela criança se os pais trazem um laudo, senão Boa a criança colocação. não tem um atendimento especial, individualizado, algo assim. Exatamente. Falta o laudo? Não tem problema. Não precisa de agente educador nem de monitor, ele não tem laudo. Exato. O positivista vai dizer isso, entendeu? Então, isso é bem interessante, né? Como se fosse algo oculto. Isso, Jennifer, sabe? Então, assim, ó, a gente fica amarrado até 1900 e tantos, tá? Então, por exemplo, como tinham, né? Se vocês perguntarem para os mais antigos, tá? Qual foi o primeiro, né? Qual foi a primeira entidade que começa a trabalhar, né? Com a educação? São os Correios, né? O Augusto Conte também, que fica até 1857, ele é nomeado chefe do Ministério de Instrução Pública, Correios e Telégrafos. E aí, se vocês perguntarem, muita gente fez curso por correspondência, tá? Que existiam os cursos por correspondência. Então, esse é o primeiro órgão que surge, assim, para dar conta, né? Se vocês perguntar para os pais de vocês, eles vão lembrar dos cursos por correspondência. Eletricista, encanador, tudo se fazia por correspondência, né? E era instrução, era instrucional, tá? Então, o Augusto Conte, o que ele fala? Primeiro assim, tá? Falando assim, num termo, um conceito melhor de positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França. Aí ele ganhou muita força no século XIX, né? E ele só defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma do conhecimento verdadeiro. Então, o conhecimento prévio do aluno não serve para os positivistas, tá? Então, o que acontece? Como é que era o ensino? Como é que o ensino começa a ser organizado, tá? O Augusto Conte começa a mudar um pouco. O ensino primário era de 7 a 13 anos e o secundário de 13 a 15, tá? Prioriza principalmente disciplinas científicas, como matemática e física.
e em detrimento das humanas, que era um foco das escolas de primeiras letras, criadas no Império. Mas, assim, é fortemente matemática e física, tá? E aí a gente tinha, né, essa composição, de 7 a 13 anos era o primário e depois o secundário. Tá? E aí é que eu fiz uma explosãozinha de ideias com vocês, tá? A resistência da elite da Igreja Católica impediram que o projeto né, do Conte, enfim, evoluísse, tá? Porque ele queria, na verdade, assim, né, mudar um pouco o sistema de educação. Mas a resistência da elite, que o ensino era para poucos ainda, né? Mas com isso, o que acontece? Surge um boom, e aí por isso que eu digo que o professor, ele transforma, em todos os períodos da vida, ele transforma a educação. Por isso que eu acredito que agora a gente está vivendo uma transformação com a pandemia. Eu acredito isso fortemente, tá? Por quê? Primeiro, com esse movimento da educação, torna-se necessário formar mais professores. E aí, assim, ó, o governo paulista, né, a intenção dele era abrir 4 escolas normais, né? Por exemplo, a Pâmela estudou numa escola normal, em TAPS, numa escola normalista, né? Mas somente uma escola saiu em São Paulo dessa época. Mas a Pâmela sabe que a visão do instituto, a visão da escola normal é formar professor, é formar pessoas para trabalhar com aluno, né? E essas escolas estão perdendo o chão, elas estão deixando de existir, né? Por uma manobra de interesse muito clara, né? Que é tu fazer com que as pessoas paguem para estudar, para ser professor. Mas eu acho que eu não sei se a Pâmela consegue dar uma visão dela, assim, do que é estudar numa escola normal, assim, do que é fazer o magistério. Eu não me lembro se tu fez o magistério ou foi o AP, Pâmela. Oi, prof, desculpa, eu tava meio que vegetando aqui. Não, eu fiz o curso normal, fiz o magistério integral. Eu estudava pela manhã e à tarde a gente fazia práticas com as turmas disponíveis. A maior parte do meu curso foram 3 anos e meio, que é o estágio, né? Durante esses 3 anos, desde o primeiro ano, a gente tinha prática com as turmas, né? E mais as horas complementares, que era um número X, podia ser dentro da escola, e o número X tinha que ser fora da escola. Então, eu tive muita prática, assim, exageradamente, porque a gente pegou uma época bem difícil, que se faltava muitos professores. Então, era o curso normal que dava aula, né, para nessas turmas. E, claro, lá naquela época a gente pensava, putz, né, ai, hoje eu digo assim, que bom. A experiência que eu adquiri foi incrível, assim, a capacidade de tu pensar numa coisa, numa solução rápida, numa atividade extra, desenvolveu muito bem, mas no momento era um susto, assim, mas hoje, ainda bem. E eu lembro, assim, que o AP da noite, não sei se eu vou estar falando alguma coisa que não é muito legal, mas eles não tiveram tanto como nós, sabe? Essa questão, assim, eles eram 1 ano e meio, né, de escola, né, prof? Se eu não me engano, era 1 ano e meio. 1 ano e meio de estágio, isso mesmo. E nós éramos 3 anos e mais meio de estágio, né? Então não tem como comparar. Eu mesma, como eu morava aqui, eu já aproveitava, eu ia de manhã e acabava passando a tarde inteira, né, lá. E eu vou dizer assim para vocês, é uma coisa, o conhecimento que a gente tem é diferente, é muito grande, né? Essa coisa que a gente se empodera, que a gente tem que pegar, né? É o que eu digo. Patrícia, ele me trouxe muitas coisas positivas que eu vejo hoje, né, nas minhas ações. Claro, tem muitas coisas negativas, assim como qualquer lugar, né? Mas a questão de tu fazer o curso normal, o magistério, durante o dia, e de tu ter aquela responsabilidade de ter essas horas, essas práticas, nossa, eu acho que não tem nem comparação. Eu acho que faculdade nenhuma vai te dar isso e em lugar nenhum tu vai ter isso. E assim, a preocupação era sempre o contato com a prática, né? Sabe? Sim, Então, porque sempre o contrato. O AP, Marília, é o aproveitamento, tá? Depois que tu tem. Só existia o magistério. E aí as pessoas faziam ensino médio e depois retornam pra escola, entendeu? Quem não consegue fazer. Fez o magistério, quem não conseguiu fazer o magistério
junto ao ensino médio, como eu fiz de 3 anos, essa pessoa ela volta e faria só as disciplinas voltadas ao educar, tá? Seria isso. Só que não em conjunto com o ensino médio. Seria tipo cadeiras, assim, entendeu? Como a gente faz aqui. É a Ah, questão, entendi. entendeu? Era eu, a Maiara, Pamela. Não era a Ai, Marília. desculpa, eu Ela li veio lá Marília ali da coisa. no nome. Ai, Maiara e Marília é a mesma coisa. não, era assim, Maiara, que funcionava, entendeu? As pessoas que não conseguiram, que não tiveram, Mas era, não tiveram era só oportunidade. É de como se fosse um noite. EJA, sabe? Um EJA do magistério. Porque aqui no Gomes, né, tinha também, porém, eles faziam com a gente. No turno da tarde, no caso, né? O pessoal que vinha fazer só as cadeiras didáticas, né? Do Isso, magistério, isso. eles faziam com a gente, estudavam com a gente normal, mas eles, tipo, quando tinha matemática, física, eles não vinham. Mas quando era didática da matemática, tudo que envolvesse a Era formação, na né? P também? Eles vinham. O deles um era AP também? NAE. O deles era NAE, eu acho o nome, né, Maiara? Isso aí. Nós era bem dividido, assim. Eu vejo. Tem algumas escolas, né, prof, que o ensino médio e o magistério fazem várias coisas juntos, né? Que só se divide a didática. Nós lá não, nós éramos bem divididos, assim. A gente tinha grade bem diferente e os dias bem diferentes do pessoal do ensino médio, assim, era bem, bem diferente. Até o prédio. A gente estudava naquele primeiro prédio ali e o pessoal do ensino médio estudava lá no outro, né? Era bem diversificado, diferente, assim, né? E o AP, a gente tinha muito pouco contato com o AP. Quase nada, assim, de contato. Era muito contato com as crianças mesmo, assim. A preocupação maior deles, assim, graças a Deus, era ver a gente em prática, né? Ver a gente ali com as crianças. Porque como a escola normal, ela tem essa função, que é a de grupo. E nessa escola, né, obrigatoriamente, tu tem que ter educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, porque o magistério normal e o AP, ou na E em alguns lugares, eles, né, exigem um contato prático muito próximo. E eu digo para vocês, eu me esqueço sempre que a Maiara fez também, a Cris também, a Cristiana também fez magistério, né? Então, assim, o que acontece, né? Como tu tem um contato muito grande com a prática, quando vocês chegam na pedagogia, a primeira impressão é que vocês estão vendo mais do mesmo. Eu sei que existe isso no primeiro, segundo semestre, porque como a gente fala muito voltado para a prática de quem não teve, e vocês passaram o tempo inteiro dentro da prática, né? Então, isso é uma preocupação porque esse tipo de curso está morrendo, né? Ele tá terminando. Então, assim, vai acabar, né? E é uma preocupação, porque a leva de alfabetizador que surge das escolas normais é gigante, sai muito alfabetizador. E na pedagogia, claro que vocês têm habilitação, mas a gente não consegue trabalhar com a prática que o curso normal trabalha. Pamela? Isso é uma coisa, assim, que eu vejo muito, prof, em relação a muitas coisas, sabe? Não só entre os nossos colegas, né? Eu vejo na prática nas escolas. Tu nota, claro, não é todos, né, gente? Aquela pessoa que tem só a pedagogia, se ela for, ela vai buscar, entendeu? Igual. Só que tem algumas pessoas que elas terminam a graduação e deu ali, entendeu? Elas não procuram mais, né? E quando tu vê a professora que fez o magistério e a professora que não tem o magistério, é notável, sabe? É uma coisa notável, é diferente a prática, é diferente a paciência, sabe? A aula, a formação da aula. Porque eu digo assim, não é culpa das pessoas, é culpa das pessoas por não procurarem mais. Mas o que eu sinto muita falta? Já falei isso várias vezes pro prof. A faculdade, ela é muito vaga, né? O jeito que ela nos ensina a dar aula, né? Porque aqui a gente está aprendendo a dar aula, né? A gente está aprendendo a formar a nossa aula. E é muito vaga, né? Se a gente for pegar ali, a gente vai contar nos dedos as cadeiras, né? Que estão nos preparando realmente para entrar em sala de aula. Então, isso é muito, muito complexo. Tu tem três estágios, né? 2 estágios de prática ativa com as crianças, vamos digamos assim, né? 10 dias, né? De prática. 10 dias hoje com a nova resolução. Nós não tivemos, porque nós estávamos no EAD, né? Nós estávamos em pandemia,
Então, a pessoa que ela não teve magistério, que ela não tem crianças, que ela não tem um contato e que simplesmente ela tá saindo da pedagogia agora, ela não tem, né? Ela não tem essa coisa que a gente teve no magistério. Porque se tu parar pra pensar, imagina, são 3 anos, fora o estágio, são 3 anos de contato ativo. Eu E o acredito que a estágio é Mayara meio também ano, teve. né? O estágio é E o meio estágio é ano. meio ano. A É. gente inicia com uma turma e só termina nas férias de junho. Ou tu pega uma turma nas férias, depois das férias de julho, tu termina só em dezembro, né? Então eu acredito que a Mayara também teve essa questão de 3 anos de prática. Entendeu? No primeiro mês, eles até te perdoam, como eu digo assim, né? Te dão uma aliviada. No primeiro ano, né? Tu entra com 15 anos, no primeiro ano, no primeiro mês, eles te dão uma aliviada. Depois eles te tacam na prática, eles não querem nem saber. Entendeu? E tu E vai no aprender, estágio, né? a supervisora aparece sem avisar, de surpresa ainda, É e tu Na surpresa. sala. Fulano, hoje você vai assumir o 4º ano, professora tal não veio. É por aí. Então, assim, ó, é um projeto muito legal, pena que ele está morrendo por falta de manutenção, também por falta de não abrir mais concursos a nível de magistério, né? Isso é uma coisa que está fazendo também o curso Sim. extinguindo, né? Porque antes nós tínhamos concurso a nível de magistério, né? E isso parou de acontecer. Então, a Muito triste, atração... prof. Muito. Muito triste. Porque eu já me formei com 8 alunos, né? A minha É, turma foram 8. Então, imagina, né? exato. Isso há 4 anos, 5 anos atrás, 4 anos atrás. Exatamente, sabe? Mas, para te ver, surge uma proposta muito legal, que é a criação do curso normal, né? Eu sou apaixonado, né? Tanto é que eu fiz o NAE e tudo, né? Foi meu primeiro contato com a educação, mas é um projeto que surge para dar esse movimento, para dar importância ao professor, para dar, né? Claro que, na sua maioria, povoado por mulheres, por meninas, né? Porque ainda a gente tem ainda esse status do magistério, enfim, ser uma profissão do universo feminino. E aí a gente vai pegar lá a palavra, lá da aula da semana passada da mãe da Pâmela, que ela fala. Por quê? Porque a mulher ainda tem esse atributo que ela cuidadora, né? Então ainda o magistério é povoado, né, pelo sexo feminino. Sim, eu tinha um colega só no magistério. Um único colega que estudou com nós e se formou. E, na verdade, ele não fez a formatura, porque ele não queria. E nós tivemos um outro colega que no estágio ele desistiu. Que ele era 1 ano mais velho que eu, e ele desistiu pelo preconceito que ele sofreu numa escola. Sim, E ele não eu quis entendo. mais. Então, e hoje eu tenho só o Thalisson, né, que é o nosso único colega homem. Então, eu ainda reflito muito sobre isso, né? A quantidade de preconceito que a gente tem ao ponto de não termos colegas homens fazendo o curso com nós. Temos 1, 2, 3 no máximo. Hoje vocês têm 3, né? Então, a gente fez uma porcentagem para ver ao longo da história, a gente fez uma pesquisa no ano passado para ver quantos meninos se formam de 98, porque é 98 que começa o curso de pedagogia em Guaíba, lá na Escola Martinho Lutero ainda, quanto a porcentagem não chega a 2%, isso na graduação de pedagogia. Deus. Então, a cada 100, 2 meninos e 98 meninas. Mas por quê? Porque ainda existe esse enraizamento que é profissão de mulher, né? Prof. Oi? Mas não sei se tu teria isso ou se a gente vai pesquisar. Pode ser um problema de pesquisa. A partir de que momento que se enraizou que é a mulher professora? Porque bem antigamente era o homem. A gente tem muitas imagens de antigamente do homem na sala de aula, do homem como professor. A partir de que momento que a mulher virou esse, vamos dizer, não sei a palavra agora, fugiu. Mas tu entendeu o que eu quis dizer? Hoje a gente olha para a escola, olha para e só vemos mulheres, né? A partir de que momento a mulher entrou nisso e o homem saiu? A partir da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela faz com que o homem comece a ocupar as empresas, tá? E a mulher começa a ter que ocupar esse espaço do homem na escola. Mas se tu olhar, os homens professores das antigas aí, ou era matemática ou física, né? Anos iniciais a gente não tem ao longo da história, né? Não tem.
mas matemática, física, história, né, alguma coisa, química, mas a partir da Revolução Industrial, que o homem começa, né, a ir para dentro das empresas, das indústrias, começa a faltar mão de obra e a mulher é acionada para isso. Pamela, Mas então, por uma necessidade. Necessidade. Não por conhecimento, merecimento, foi por Não, necessidade. Ó, eu vou trabalhar e tu tem conhecimento, tu vai ali assumir meu lugar. Isso. É que, na realidade, quando aconteceu essa Revolução Industrial que o professor fala pra gente, o homem assumiu a questão do braçal, mão de obra, né? E aí, então, alguém teve que assumir esse momento de ensinar, né? Então, as mulheres ensinaram. E aí, o que aconteceu com a chegada das creches, né? As creches, eu acho que foi um dos maiores marcos, né? Prof, me corrija se eu estiver errada. Foi um dos maiores marcos. O que acontece? A creche era cuidar, né? A missão da creche era cuidar, né? Então, quem é que cuida? Quem cuida é a mulher, né? Então, obviamente, quem assumiu esse papel foi a mulher. Até então, se tu pegar, eu acredito que não tenha homens em creches, se tu for pegar historicamente. Eu acredito que não tenha cuidadores homens. Tem. Antigamente? Antigamente não, mas agora tem. Não, agora sim, agora tem essa nova leva e a gente tem várias pessoas aqui. Mas se tu pegar historicamente, quando as creches, eu digo creches mesmo, né? De 0, né, até a questão do desfraude, aquela função toda, eram mulheres. Não se tinha homens como a fazendo colega isso. botou ali, é que antigamente a creche era uma assistência, não era provedora Sim, era de o ato de cuidar. E isso, Era nós só o não ato de éramos, cuidar. os educadores não tinham obrigação de ensinar, né? Então, por isso que passou essa função para a mulher. Agora, a minha pergunta de novo, em que momento a mulher passou a ser a professora? Só a partir do momento que a gente lutou por isso, né? De tirar a questão do cuidado e ali do nosso conhecimento. Que, na verdade, a minha mãe falou na aula passada essa questão, né? Porque, na verdade, isso é muito recente. Há 23 anos atrás, a creche era o cuidar. E isso só deixou de ser quando veio as EMEs, né, prof? Que são as escolas de educação infantil, né? E isso é que, prof, há 10 anos? 8 anos? 10 anos, uma década tá fazendo agora, né? Quase uma década que se virou escola e que se foi necessário ter professores na creche, né? Tá, mas o meu levantamento inicial não era de creches, entende? Era de escola mesmo, não dos cuidados. Era do homem sair da escola, da física, da matemática, da química e a mulher adentrar ali. Não o das creches. Tá, isso principalmente tem uma crescente muito grande na década de 90 com a questão da LDB, tá? Até a década de 90, até ali a nossa Constituição de 88, tinha uma leva de professoras alfabetizadoras, isso nunca se mexeu, mas sim, era povoado por homens, principalmente. E aí, quando começa o homem, né, a ir para outras funções, porque o machismo até então sugeria que somente, por exemplo, engenheiros, arquitetos, fossem homens, né, por uma necessidade, começam a se esvaziar os bancos escolares. E aí, até há pouco tempo, eu me formei nesse programa, o Programa Brasil 500 anos, tá? Ele surgiu para formar, principalmente, mulheres que já estavam na escola sem formação. Era sexta-noite e sábado o dia inteiro que se fazia a graduação. Por exemplo, a graduação de vocês, ela acontecia sexta-noite e sábado o dia inteiro. Depois o restante era trabalho à distância, né? Pela net aula. Cruz, chega a me arrepiar em pensar em net aula. Meu Deus, que terror. E assim, o que acontece? Surge isso porque não, a mulher já precisa estar na escola, mas ela vai ter que estudar também. Que aí, muitas tinham a licenciatura curta, que era de 2 anos, e depois tiveram que ter a licenciatura longa. E aí começa sexta-noite, sábado dia inteiro, esse programa já para a mulher. Porque a mulher tinha que dar aula, cuidar da casa e ainda participar do programa Brasil 500 anos, que era muito atrativo, era bom de fazer. Eu entrei nesse programa, né, para fazer a minha graduação. Então, assim, mas resumindo, por necessidade, Marília. Não por uma questão da sociedade ver, olha só, né? Claro que a mulher lutou muito e luta muito hoje para se incluir, mas foi uma resposta de necessidade, até porque ainda se tem a questão de ser cuidadora, né? Sim, que se a gente vai para fazer uma análise, né? Eu acredito que a Lídia, assim, as pessoas mais velhas
A Pamela é neném, então, né, ela lembra disso mais recente. Mas eu tive, era bem isso que tu disse, professores de matemática, de química, de física. Quando começou a vir professora, aí a gente começou a estranhar. Hoje não. Hoje tem professora de educação física, era Sim, homem. E masculina. aí, isso, e ficava para a mulher o português, ciências, estudos sociais que tinham, né? E era só homem, tanto que eu lembro de física, eu lembro do Dagoberto, geografia, eu lembro do Batista de Guaíba, sabe? Então, Teve aula com Batista? tive, louco da vida. Então, era essa a coisa assim, foi trocando ao longo agora desse século recente, não eu, tipo, é que nem é o que eu tava querendo levantar. Eu peguei os homens e agora já não tem quase homens. Não tem. Não tem porque existiu esse esvaziamento, né? E é interessante, porque assim, o que acontece? É aquilo que a gente sempre conversou sobre habilidades, né? Não é ditado popular que a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é cientificamente comprovado. Ela se vira. E a mulher, num bom período ali, ela era muito submissa às funções escolares. Tu mandava, ela fazia. Entendeu? Então, isso historicamente ficou, graças a Deus, que hoje não. Hoje nós temos, né? Por isso que eu digo que é um boom na história agora bem interessante para a gente analisar. Porque hoje os bancos escolares, o público é totalmente feminino e já estão começando a dar um segmento bem importante nessa questão, né? De que está-se ali por mérito, né? Então, é mérito seu. Mas só para vocês entenderem, como a Marília diz, não é tão lá atrás, não. Não é tão lá atrás. Faz pouco tempo. Ensino noturno. Deus o livre, tu tem uma mulher à noite dando aula. Meu Deus, né? Não tinha, mas era só público masculino, né? Minha mãe foi fazer o EJA de noite e, meu Deus, era sem vergonha. Tava na rua de noite. Claro Não que vamos sim. longe. Tem um exemplo em casa, Marília, quando eu comecei a faculdade. Né? Então, é bem isso. Cris? Oi, vou falar. Já estava me esquecendo de o que eu ia falar, mas peraí. Eu estava vendo os gurias falar a questão do magistério, dessa coisa de não ter meninos, de não terem homens, né? Eu mesmo, quando eu entrei no Gomes, ali a Maiara já estava saindo, né? Estava se formando, então. Ali no Gomes, eles tinham aquela questão do apadrinhamento, né? A última turma apadrinhava a primeira, a nova que estava entrando. E realmente era uma sala cheia de mulheres. Então, era uma sala cheia de conflitos todos os dias. Porque, imagina, uma sala, vamos dizer, a minha turma, quando eu entrei no magistério, a gente era em 26, e só tinha apenas 2 meninos. No entanto, que um desistiu e ficou só um, né? E, ao longo do tempo, dos 3 anos de magistério até chegar ao estágio, esse menino continuou, porque ele queria realmente ser professor. Apesar de que o pai dele era contra, teve vários problemas, né? Mas ele continuou até o fim. Só que dos 26 alunos que a gente se formou, quando chegou no dia para a formatura, nós éramos entre 5. Formando no magistério. Então, assim, ó, a gente se formou até ali no Gomes mesmo, no auditório, porque nós éramos entre 5, a gente economizou em fazer uma coisa grande. Claro. Então, eu digo assim, o Guilherme, ele era, por ele ser o único menino, ele era o mascote da turma, entendeu? Então, ele participava de tudo, mas o sonho dele era ser professor de geografia. Ele tinha já a escolha dele ali, não, eu quero geografia. E até depois entrou um outro amigo, o Eduardo, que ele também agora está fazendo história, né, também, tá? Eles seguiram diretamente uma única linha. Eles não quiseram educação infantil, eles não quiseram, sabe? Eles se focaram naquilo, até mesmo já por causa do preconceito de muitas mães e muitos pais. Mas é um professor, né? Vai estar numa sala cuidando, tipo... Eu sou mais da educação infantil. Então, todas as escolas que eu já passei, tu não vê professor. Agora, essa que eu tô, tem um professor. E é um encanto de ver aquele professor em sala com a turma. Porque como a gente teve uma formação agora, semana retrasada, ele fez magistério e ele está terminando a faculdade de pedagogia. E tem que ver o encanto que é a sala dele quando tu entra. Com cartazes, com tudo, todo como se fosse uma aula. Como se fosse uma prova. Né? Então a gente não vê realmente homem
A gente vê na educação, mas eles estão ali escolhendo. Não, é matemática, geografia, né? Como as meninas estão falando de ver uma mulher na educação física. Eu sou apaixonada pela professora Eugélia, ela me deu didática da educação física no magistério. Ela dá aula aqui no Livramento, ela é uma mega professora, entendeu? Então, a gente vê essa dificuldade esse preconceito, e por essa coisa assim, igual tu tá nas e-mails, ali na minha. É tia da creche. Não, não é uma creche. Entendeu? Vamos dizer, se a gente for olhar agora, não é mais uma creche. Não. É tia, não é tia, eu sou sou professora. Entendeu? Eles têm uma chamada que eu preencho, eles têm todo um relatório que eu tenho que dar conta. Não é só uma creche, onde meu filho fica o dia inteiro ali e é a tua responsabilidade cuidar. Não. Ele está sendo uma escola, eles têm horário, eles têm rotina, eles têm regra. Entendeu? Então, essa coisa ainda fica, não, mas a tia da creche ela cuida, né? Vou deixar o dia inteiro. Ainda tem essa nomenclatura que a família acha que assim, por ser mulheres, entendeu? Por ser mulheres, então é esse compromisso da gente cuidar. Mas não é só cuidar, a gente tem lá na BNCC tudo que a gente tem que fazer, entendeu? Mas a formação, tudo. E eu me lembro que a professora Eliane Gerhard, né? Ela sempre dizia assim, o dia que eu pegar vocês aceitando serem chamada de tia, eu vou lembrar tudo que vocês passaram para ser professores. E ela falou isso no magistério sempre. E ela dizia, vocês não são tia. Tia é irmã da mãe lá, e lembra ela, entendeu? Então, tu não é tia da creche, tu é professora, entendeu? Da TMEI, tu é professora da educação infantil. Então, eu sempre... a tia, eu digo, não, só prof, entendeu? Porque, eu posso usar essa nomenclatura porque é meu direito, entendeu? Então, eu acho, assim, que a gente tem que pôr que não sou a tia que é responsável por limpar, por trocar, sou a prof que faz tudo isso. Que troca, que alimenta, que cuida, que brinca, sabe? Mas a gente tem que valorizar, né? Então, acho que para quem não fez o magistério e ainda queira fazer, pode, né? Porque hoje em dia tem escolas que dá para fazer. Tem colegas que estão fazendo, acho que é o 3 de maio, 1º de maio, que é a escola de Porto que faz. Pode fazer. Pode fazer o AP, né? Pode fazer o AP e vale a pena, porque, né? Quando tu chega na faculdade, Eu me lembro quando eu cheguei na faculdade, eu não me assustei tanto, porque já estava acostumada com aquela... E tu aprende muito, né? Sim. Mas é bem nessa base. O Thaleson? Boa noite, gurias. Boa noite. Pessoal, isso que vocês trouxeram é muito real, assim, e os dados que o professor Felipe trouxe me lembrou de uma coisa que eu nunca contei para ninguém, assim. Eu lembro que quando eu entrei ali na UBRA, que eu fiz a matrícula, que daí tu vai até a sala do coordenador, na época era a Heloísa, e aí eu lembro que tava eu e a Gabi, aí eu entrei na sala, e aí a Heloísa olhou assim, é um menino, e ela veio, saiu da cadeira dela, me abraçou, e ela disse, como é bom ter um menino nesse curso. E aí eu lembro que ela olhou assim e disse, mas tu vai ficar, né? E aí eu vi a fala das meninas, e eu vi agora o professor trazendo a questão dos dados, e realmente é muito difícil tu ver um homem na área da pedagogia. Mas eu acho que isso é algo que vai mudar. Porque eu vejo assim, agora mesmo aqui na minha família, eu tô fazendo pedagogia, concluindo, e eu já tenho 2 primos que, por verem eu fazer, verem como é que funciona, né, já pensam em ir para a área da educação. Um quer fazer matemática, né, bem como as gurias trouxeram a questão da matemática, da história, e o outro quer fazer pedagogia. Daqui a pouco vai saber se não volta um pouco mais essa demanda, né, porque acaba um pouco esse preconceito que existe, né. É bem isso. Por que ela te falou em se tu ia continuar, né? Porque geralmente não avança, né? Então o pessoal não vai, não termina, né? Então, porque tu te assusta, o universo ali ainda é muito feminino na Pedago, né? Então, mas que bom que tu seguiu. Que alguém levantou a mão? Deixa eu ver. A Pamela. Prof, eu me sinto muito mal, sabia, com essa questão que tem, né? Muito contra os homens na educação. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, muito chateada. Infelizmente, eu tive que presenciar 2 colegas, né, que iriam trabalhar comigo, eles seriam monitores, nenhum dos 2 ficaram, né, na escola de educação infantil por conta do preconceito. Então, isso é uma coisa que me deixa muito mal, por eu não ter conseguido fazer nada, né, para mudar isso, e o quanto as pessoas têm esse preconceito ativo.
Eu não sei se aqui é mais forte o preconceito. Parece que as coisas aqui são mais devagar, né? A evolução é menor, é mais demorada, porque o preconceito é muito grande, muito grande. Eu Muito. tive um professor homem, que foi meu professor no jardim. E imagina isso há anos atrás. E quase que a casa caiu. Quase que ele não Claro. conseguiu ser o meu professor. E é assim, ó, eu acho que ele foi o melhor professor que eu já tive na vida, né? Na questão estadual que eu já tive. Ele é uma pessoa fantástica e ele estava saindo do magistério. Ele estudou com a professora Aline. Ele foi colega da professora Aline e ele entrou aqui. E ele ele conta pra gente que os estudos dele teve que trabalhar para pagar porque o pai dele não quis pagar porque ele queria ser professor. Uhum. Então ele podia escolher qualquer coisa para ele fazer, menos ser professor. E ele escolheu porque era o que ele queria. E aí ele teve que trabalhar para pagar porque o pai dele não ia pagar para ele. O tamanho do preconceito de ser um professor é gigantesco. É gigante, é gigante. Mas tu sabe, Pamela, que agora esse período eu saí de Eldorado e aí eu larguei o currículo, né? Falei com as gurias, com os colegas todos. E acho que umas 4 escolas que eu mandei currículo, que tinha educação infantil, eles me retornaram, falaram que gostaram do meu currículo, né? A gente fazia toda aquela questão, às vezes, até do EAD, a entrevista e tudo, mas que por ser um menino, elas precisavam de uma educadora, elas precisavam de uma mulher. Então, isso existe Imagina ter realmente, que né? escutar isso. Sabe? Sim. Que tristeza, Thales. Tu sabe que eu fico assim numa tristeza, porque por que, né? Por que esse preconceito desse jeito, sabe? A ponto de tu não ter um profissional na tua escola só por ele não ser do sexo feminino, sabe? Eu fiquei doente aqui quando isso aconteceu, que a gente não teve um monitor porque ele era do sexo masculino. Gente, ele era fantástico. E até hoje isso me dói. E aí eu volto assim, e volto no meu colega do magistério, que ele teve muito preconceito também. Agora, vendo tu falar isso, sabe? Isso só me tranca mais, sabe? Porque tu imagina, tudo bem, meu professor, esse que ele conta, foi o que há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, até dava pra entender, né? Essa questão. Agora, no mundo que a gente tá vivendo, esse preconceito ser tão forte ainda é assustador. E então, assim, para a gente, né, para a gente ver como a gente tem muita coisa para fazer nesse sentido. Aí o ensino era voltado, né, na questão, tinha alguns princípios, tá? A simplicidade, a progressividade, a memorização e a autoridade. E o poder, né, do professor, que era baseado em prêmios ou castigos aos estudantes. Isso tudo a gente já conversou muito sobre educação tradicional. Vai ficar para vocês também aqui no material uma linha do tempo deste período, tá? Desse período, assim, né, de Primeira República, né? Que em 1891 é proclamada a Constituição e a educação fica a cargo dos estados. 1892, a Reforma Paulista propõe os grupos escolares, né, com a divisão dos alunos em séries, né? 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, que segue até 1918, para vocês entenderem por que a educação parou tanto nesse período. A gente teve 2 guerras, né? A de 14 e depois a de 45, que é a Segunda Guerra Mundial, porque, né, nessa questão, assim, a gente teve muitos prejuízos, porque essa guerra influenciou o mundo inteiro, né? A gente tem vestígios ainda da Segunda Guerra na educação. 1920, ocorre a primeira reforma de Sampaio Dória, em São Paulo, seguida de outras 7 depois. 1970, a Revolução e um golpe de Estado levam Vargas ao poder. E a gente entra na era Vargas, tá? Então, a educação só ganhou força na década de 1920. Então, a gente tem um século somente de história com a educação em existência de mundo, tá? Os primeiros pioneiros surgem na Escola Nova, que é o Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, né, que defendiam a escola laica, né, a escola pública e laica. Então, 3 nomes da Escola Nova que cobram muito em concurso, em questões, que é a questão, né? Quais foram os nomes, assim, da Escola Nova que começam a fazer uma revolução de fato? Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. São 3 nomes e essas datas marcantes desse período. Aí vem a Era Vargas, tá? Que é as propostas da Escola Nova e de Paulo Freire, porque aqui a gente já tem Freire na parada,
tá? Ganham força, mas não chegam às salas de aula no primeiro momento, tá? Então, aqui a gente tem o Anísio Teixeira, que foi um dos defensores dos ideais da Escola Nova no Brasil, e o Paulo Freire, que o Paulo Freire alfabetiza os 30, né, os 300 operários, porque ele não chega na sala de aula, ele tem que fazer à parte como se fosse, né, um homeschool, uma escola em casa e tudo mais, ele faz com os operários. São propostas que começam a ser discutidas. A defesa da educação pública ganha muito mais destaque depois no Manifesto dos Pioneiros, né, da Educação Nova, né, em 1932. O principal, aquilo que o mérito trouxe para nós, assim, de melhor, né, foi trazer à tona debate sobre a escola para toda a população, independente da classe social. Isso a Maria Cristina, da Universidade Estadual, fala, né, ela começa em 1972 com o manifesto a tornar uma educação mais potente, porque hoje, se a gente tem uma educação para todos gratuita, é fruto de muita luta, e a gente tem que ter muita resistência para manter isso, tá? Enquanto isso, claro, né, gente, as doutrinas totalitaristas se expandiam lá na Europa, né? Vargas institui o Estado Novo, né? E a nova ideologia proclamava a importância da escola como via de reconstrução da sociedade brasileira. Só que daí vem até 45, e 45 é instaurada a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente tem mais um tempo ali de parada, de congelamento, tá? Aí eu coloquei aqui que em 1942 surgem as leis orgânicas, né? Aí muda, os pais de vocês já pegaram ainda a época do ginásio, né, que era equivalente ao segundo ciclo do ensino fundamental hoje. Por exemplo, de 5ª à 8ª série era o ginásio, né? Então tu tinha o primário e depois tu tinha o ginásio, né? Aí, equivalente ao segundo ciclo do ensino fundamental. E passou a ter 4 anos. E o colegial, que é o ensino médio, né, 3. Então tu tinha anos iniciais, tu passa a ter o ginásio, que é o ensino fundamental, 5ª e 8ª série, e depois tu passa a ter o ensino médio com 3 anos, tá? E o curso supletivo de 2 anos para a população adulta, que era supletivo e não era EJA, tá? Então, surge nessas leis orgânicas. Da era Vargas, fica o Manifesto dos Pioneiros de 32, que defendia uma escola gratuita e laica. Vargas inicia o Estado Novo, até 45. 46, a nova Constituição define que a União legisla sobre educação e se mantém até hoje. Desde 46 é o MEC, por exemplo, que nos rege. Em 62 é um marco histórico que Freire alfabetiza 300 agricultores em 45 dias no estado de Pernambuco. É um marco histórico, sim. É um método de ensino e tem que ser respeitado porque ele fez isso. Em 64, o golpe militar instaura a ditadura, que a gente vai ver na semana que vem a ditadura, tá? E essa questão da ditadura, né, que vai um bom tempo a escola em domínio dos militares. A gente ainda tem escolas militares, tá? Então, e agora eu vou explicar a AP2 para vocês. Falei bastante, quase matei a Natália, não sei se a Natália está sozinha hoje. Então, assim, o que vocês vão fazer na AP2, tá? Vocês estão ainda aplicando a prática, né, do projeto de vocês. E aí vocês vão montar uma apresentação. Quem já tem as evidências, já vai montar uma apresentação, né, da AP2, tá? O que tem que... bem livre para vocês fazer no Canva ou no PowerPoint, tá? Aí nesta AP2, nesse... que eu botei ali, envio de atividade, o TDA AP2, tem que ter os dados de identificação de vocês, nome do projeto, explicação da atividade, né? Evidências e a conclusão. Então, vamos montar uma apresentação para mostrar para os outros aquilo que vocês fizeram, tá? Jennifer, eu acho que no Whats eu sei o que é. É a fala de vocês, né? Então, assim, eu já terminei um pouco antes aqui do previsto, assim, para vocês agora trabalharem na fala de vocês. Alguma de vocês vai conseguir apresentar a tela? Quer que eu apresente aqui? O que vocês querem? Ô, prof, tu poderia apresentar aquela tela que a gente mandou da montagem que a gente fez? Tá. Tu me mandou, né, Cris? Mandei por e-mail. Tá, então, que daí por e-mail ou pelo WhatsApp?
Mandei por e-mail. Se não me Ah, engano. eu acho Se que alguém quiser, me mandou pelo não. WhatsApp. Ah, me manda pelo WhatsApp que daí eu já. Porque eu acho que eu tenho no da Jennifer. Eu me lembro que eu gravei que eu tinha no Eu WhatsApp. acho que foi eu que te Tá, mandei. tá bom. Calma aí, Tá. deixa eu te mandar. Oi, André, pode falar. A apresentação essa que o senhor diz é aquela que a gente já havia comentado que vai ser no dia 19. Não é outra apresentação, é a mesma do trabalho. É mesmo. Apresentar. Ah, tá. Não, é que É a gente não mesmo. tinha falado em AP2. O senhor só tinha comentado que iríamos fazer o projeto e iríamos fazer uma apresentação do trabalho. Aí a gente estava leve. Aí agora falou em AP2, apresentação do trabalho, a gente entra em pânico. Eu gosto de ver o agente, porque é ela e ela lá na cama, né, gente? Então, É, eu comigo mesmo, porque hoje eu tô sozinha, então é eu com a minha cama, com o meu travesseiro e com o meu sapo. tá, então aqui chegou. Mas é a mesma, é continuidade, né? Não é outra coisa que temos que fazer, é Não, continuação. não, É aquilo não que é. já tínhamos em mente. Prof, Yes. Oi. eu tô sozinha hoje. Enquanto vocês resolvem aí, organizam, eu vou sair rapidinho. Já vem. Sai e toma uma água, tá? Ô, Natália, eu prevejo mais 20 minutos, 20, 25, que é os que as gurias têm, mas toma tua aguinha enquanto eu arrumo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. O Mauro perguntou, Mauro, eu vou colocar um modelinho para basear vocês. Eu já coloquei a P2 para postagem, mas vou colocar um modelinho abaixo. Terminando a aula, eu já coloco para vocês, tá? Oi, Lid. A gente vai precisar, eu acho que a Natália traduza o que a Vitória vai apresentar. Oralmente, tá? Isso, é a última parte. Tá, vamos tentar, porque assim, logo hoje a Nath ficou sozinha. Mas vamos tentar com ela sim, tá? Não tem. Se não, não, mas eu falo com a Natália. Porque daí ela que vai estar falando, a Natália cita para nós. Tá bom. Então eu vou colocar em modo apresentação aqui para vocês. Esse, né, amores? Esse mesmo. Ah, ok. Deixa eu ver o que ela... Ó, eu acho que a Vitória tá sem vídeo, gurias. Então daí ferra pra Nath. A bateria dela tá acabando. Aham. Tá, não tem problema, a gente dá continuidade. Tá, beleza. Então... Só para ver se eu entendi direitinho, prof, hoje a apresentação do grupo da Vitória? Isto. Tá, e dela vai sinalizar? Pois ela vai sinalizar, só que eu não sei, ela disse que estava com problema de vídeo. Se ela não conseguir arrumar o vídeo dela, Nath, as gurias vão falar por ela, porque ela trabalhou na construção do projeto e tudo. Tranquilo. Tá, A gente então... chegou a receber algum material prévio? Eu acho que não, né? Não. Geralmente as alunas mandam a apresentação para a gente estudar antes. Veio para mim, Nath, acho que de repente até daqui um pouco aqui foi uma falha minha, tá? Tá, tranquilo. Tá. Eu vou ver se eu consigo entender ela direitinho, porque eu nunca tive contato com ela. Às vezes a gente demora um pouquinho para se adaptar à maneira como eles sinalizam. Isso é. Mas tá tranquilo. Tá. Na Ubra, ela é só elogios para ti e para Flávia. Ela tá rasgando. O diretor da Ubra até quer conhecer vocês. Ela trabalha na Ubra, né, no campus também. Coisa boa. Então tá, meninas, com vocês. Boa noite a todos. Eu vou iniciar, vou apresentar o grupo. A gente escreveu um projeto que o título é Praticando a Inclusão. Então, a gente pensou em ministrar um mini curso para vocês sobre a importância e como lidar com um aluno autista em sala de aula, né? O nosso grupo ele é composto pela Cristiana Araújo, pela Jennifer Barbosa, eu e a Vitória. Pode passar. O que é o autismo? O transtorno do aspecto do autismo TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento
caracterizado por desenvolvimento atípicos, déficit na comunicação social, comportamento inadequado, socialização, comunicação verbal e não verbal, movimentos involuntários repetitivos. Então, assim, ó, eu dei uma lida no Ministério da Educação, num artigo do Ministério da Educação, onde fala, só um pouquinho que está carregando aqui. Onde fala que tem hoje 70 milhões de pessoas com essa deficiência, né, com esse transtorno, na verdade, sendo que 2 milhões delas é no Brasil, e elas têm uma classificação por séries de níveis, nível leve, moderado e severo. Pode passar. Vai, Cris. Boa noite, pessoal. Bom, assim como a Lidy já falou, né, o que a gente conhece pelo autismo, eu vou falar um pouquinho das características que são encontradas, como a criança é feita uma análise dela, como são os meios que ela passa, tanto em casa como na escola. Então, das características mais comuns que a gente percebe padrões incomuns na fala. Por exemplo, muitas crianças têm um atraso na fala, ou já está com 3, 4 anos, não desenvolver a fala ainda. Isso é uma das características para ser considerado autismo, mas não sempre exatamente essa. É uma das que passa por uma avaliação para ela ser diagnosticada, né? Também a falta de contato visual, a criança que não olha nos olhos, que ela não também atende o teu comando, por exemplo, ela não atende, ela não reconhece que você está chamando ela pelo nome, então ela acaba não te atendendo, tá? Também tem o desenvolvimento tardio, né, que é o mais, como eu já expliquei, é o da fala, que se desenvolve mais tarde, e também depende do grau do autismo que a criança possui, tá? Também temos a repetição de palavras, de frases, que ela repete sempre aquela mesma palavra, ou é a única palavra que ela consegue se comunicar, né, e depende do entendimento de cada um que está lidando com essa criança. Uma dificuldade também encontrada, que é a de socialização em sala de aula. Ela não sabe, ela não consegue se expressar, algumas crianças, né? Porque até mesmo quando a gente fala no autismo, não é uma característica única para todos. Cada um tem o seu nível, cada um tem o seu processo, né? E também o comportamento repetitivo em comum deles é o também que chama muito a atenção. Como muitas crianças têm um problema na coordenação, além da fala, de se expressar, tudo isso. E dentre todos esses comportamentos atípicos, podemos notar que as crianças com autismo podem demonstrar uma séria atenção para aquilo que ela mais gosta. Por exemplo, eu, como já trabalhei com alguns autistas, eles chegam na sala, eles têm especificamente gostam só daquele lugar para sentar. E se tu for tentar trocar eles de lugar, eles vão ficar muito incomodados com isso. Eles não vão, parece que o dia deles não rende, não tem um rendimento adequado. Então, a atenção deles estarem ligados, às vezes realmente só com aquela prof ou com aquele educador, com apenas um brinquedo, né, do lugar de sentar na sala, ou de repente só naquele banheiro, entendeu? Isso também são características referentes ao autismo. Realizar os movimentos repetitivos, como a gente falou, né? Como o corpo não consegue se alinhar corretamente, ele tem uma séria atenção na questão da organização, uns gostam muito de organizar. Eu já tive alunos que eles veem aquele brinquedo e aquele brinquedo o coleguinha foi lá e guardou no lugar errado, ele tem que ir lá e pegar e colocar no lugar certo. Porque aquilo vai afetar, vai fazer mal para ele, ele não consegue ver de longe, né? E todas essas características, o diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico clínico, ele não é só um diagnóstico nosso, ele passa pelo pedagogo, passa pelo psico, principalmente também a escola, né? Vai estar ajudando a auxiliar com os pais, entrar em contato para poder fazer uma análise, ver como é que é a rotina dessa criança em casa. Porque antes de dar um diagnóstico, tu tem que saber mais, tu tem que te interagir do que acontece com ela fora da escola, né? Então, vamos conversar com os pais, ver como é que é a vida dele, a rotina dele em casa. Então, é feito por um médico especialista, através dos relatos dos pais, relato da escola,
e esse profissional vai começar a ter um contato maior, poder avaliar o aluno, né? Eu peguei aqui também, eu estava lendo um artigo onde Teixeira, ele coloca que, assim como existem crianças que conseguem interagir, né? Ele colocou nesse artigo, outras já não. E ele cita muito a questão a gente conhece um autismo mais severo, que foi uma experiência maior que eu tive, agora por último, que ele não tinha fala, ele tinha uma grande dificuldade de se habituar com a escola. Então, muitos colegas dizem, esse aluno tem dificuldade de se expressar, lidar. E a gente tem que procurar pesquisar o que eu posso fazer para ajudar ele, né? Ele já era laudado, tudo, interagir com o meio, interagir com a escola. Então, eu fui atrás de recursos que chamassem a atenção dele. Então, a primeira coisa que foi feita com ele, que a gente deve fazer, é tentar elaborar uma rotina. A rotina é muito importante, porque é um meio que eles vão conseguir seguir, né? Então, ele tinha uma rotina em sala de aula, da hora dele entrar, a gente ir para a sala, ele já tinha um lugar dele, certo, que ele gostava, e ali a gente ia fazendo, e eu sinalizava para ele, fizemos placas, que tinha a hora de ir pro pátio, a hora do lanche, e assim a gente foi conseguindo se interagir mais. E também o ambiente social tem que ser, né, amplo, tem que ser inclusivo para a criança, para a gente poder avaliar tudo isso e identificar essas características, né? Tudo existe um tempo, um meio de poder elaborar, né? Então, essas são as principais características que a gente consegue ver no dia a dia. Existem muitas mais. Daí depende de cada profissional ir atrás e tentar estabilizar assim, um conhecimento maior. Então, não adianta a gente só aceitar assim, meu aluno tem autismo, pronto, ele vai ir para a sala, mas se tu não saber lidar com o autismo dele, vai ser pior, porque tu também não vai conseguir trabalhar, aí tu vai te frustrar porque tu não está conseguindo um resultado, se tu não for conhecer cada uma das características, no caso. Pode passar. Isso aqui é basicamente o que a Cris tinha dito, né? Que são algumas das características. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Pode passar para baixo, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento e a aprendizagem, tá? Vocês sabem bem que eu sempre trouxe o TEACH, né? Que é um sistema, um programa de aprendizagem que nós conseguimos organizar a rotina deles, né? Que, como a Cris disse, é fundamental o autista ter uma rotina estruturada. Isso vai fazer com que ele não se desorganize, que ele consiga fazer as coisas adequadamente e consiga fazer com que ache uma funcionalidade para cada espaço, né? Aqui eu coloquei mais ou menos a organização do TEACH, que é a organização, a rotina, tarefas estruturadas, material visual mediado, comunicação alternativa, que também a gente utiliza para quem não é verbal ou quem tem dificuldades na fala, espaço-função, que depois eu vou dar um exemplo, delimitações físicas, eliminação de estímulos concorrentes, que na verdade a gente coloca isso como comportamentos inadequados, e controle de comportamentos. Pode passar. Aqui é o ambiente organizado, tá? A gente vai fazer uma breve comparação de uma sala de uma escola regular e o ambiente organizado para um autista, tá? O que acontece? Nessa primeira imagem, ela é bem poluída. A gente está acostumado a ter uma sala bem decorada, com várias coisas nas paredes, e talvez esse ambiente não seja adequado para quem tem autismo, né? Eles não conseguem visualizar num todo, e isso causa uma grande desorganização. Então, nas duas outras fotos aqui pequenas, a gente consegue ver um ambiente mais limpo, sem poluições, que ele consiga trabalhar adequadamente. Pode passar. Aqui, sobre o ensino estruturado, tá? O que eu ia dizer sobre o espaço-função. Eles têm uma certa dificuldade de discriminar o espaço, o ambiente. Por exemplo, numa sala, ele acha que é só para olhar televisão. Ele não sabe ele não consegue compreender que na sala ele pode olhar televisão, ele pode mexer no celular, ele pode jantar, ele pode fazer várias coisas naquele ambiente. Então, por isso que a gente trabalha sobre as estruturas.
ele sabe que o quarto é só para dormir. Ele não consegue generalizar que ele possa fazer outras ações naquele ambiente. E isso é com todos os autistas, tá? Eles têm essa dificuldade de compreender o espaço e as suas funções. Por isso que a gente trabalha com o ensino estruturado. Pode passar. Aqui eu fiz uma comparação de atividades que a gente está acostumado a aplicar nos nossos alunos, né? E no outro lado, aqui à direita, nós temos uma atividade estruturada. A gente trabalha a alfabetização de uma forma diferente, né? O TEACH, ele te propõe uma alfabetização de uma forma mais simples, não muito poluída, como a gente está acostumado, como ali na primeira imagem, que tem o nome da escola, o nome do aluno, a data. A gente trabalha por etapas. Isso pode ser que seja muito poluído para a criança, né, para o aluno, então a gente estrutura a atividade de uma forma mais simples. Pode passar. Aqui é um exemplo de uma rotina, tá? Uma rotina estruturada na parede. Essa rotina vai trabalhar as ações desse aluno. Ele vai trabalhar a previsibilidade. Ali ele vai saber que quando ele acordar, ele vai escovar os dentes, ele vai depois tomar café, ele vai fazer outras coisas. E isso faz com que ele organize sua rotina e não tenha desorganizações. Porque eu tenho alunos autistas que se desorganizam porque não sabem o que vai acontecer depois da próxima ação. Por exemplo, um dia ele não vai na escola porque ele precisa ir ao médico. Então, isso pode fazer com que ele se desorganize, porque ele tem aquela rotina estruturada na cabeça deles já, que aquilo ali é uma sequência durante os dias. Então, isso pode trazer uma desorganização. Então, por isso que a gente trabalha com a rotina estruturada. Visualmente, vai fazer com que ele não se desorganize. Ou melhor, trabalhando a independência e a autonomia também. Pode passar. Aqui é outra rotina, tá? Nós trabalhamos com imagens para aqueles que não são verbais, que ainda têm uma certa uma dificuldade de discriminar os ambientes e as figuras. E no outro lado ali, que está escrito as palavrinhas, é para os alunos que já sabem ler, né? Eu tenho alunos que já sabem ler e escrever, são alfabetizados. E pode falar, Lid. Não, pode continuar, eu quero falar no final, depois da tua fala. Tá. Aqui, então, tem essas duas comparações. Inicialmente, a gente pode fazer uma associação de objetos, né? Uma rotina de objetos, trabalhar com o concreto, né? E aí, depois vai passando os níveis, do concreto para uma imagem e depois para a palavra. Pode passar. Aqui também tem outro exemplo, né, de atividades que a gente já está acostumados, e ali na esquerda é a atividade estruturada. Elas são plastificadas para melhor manuseio, porque alguns têm dificuldades motoras de pegar a tesoura, o lápis e fazer a colagem, então a gente trabalha com outros recursos. Pode passar. Essa parte seria da Vitória, tá? Ela iria falar sobre a inclusão, né, na escola regular. O ambiente, a rotina, a identificação dessa criança, o sistema de trabalho, que é ele saber e compreender que existe o início, meio e fim. Isso é muito importante trabalhar com os autistas, porque muitos não terminam as atividades, eles iniciam, mas têm essa dificuldade de terminar. Então, dentro do ambiente estruturado, a gente sempre trabalha com início, meio e fim. Aqui também dá para ver que tem tudo com os nomes certinhos, né? A gente coloca os nomes das prateleiras, o que é cada coisa, né? Mas é isso, o objetivo maior desse nosso mini curso é para vocês terem uma noção de como receber uma criança com autismo em sala de aula. Essa diferença. Vitória levantou a mão. O teu fone tá fechado.
Isso é normal fazer, né? Já me conhece. Mas é isso. Ela tá sem vídeo, acho que é por isso que ela... Na verdade, o objetivo maior era esse, era vocês terem uma noção de como receber esse aluno em sala, como incluir ele dentro de uma escola regular, como trabalhar a comunicação alternativa, a gente tentar buscar, porque, como foi dito, o nosso curso ele não nos prepara para receber uma criança com necessidade especial, e a gente tem que buscar esses recursos fora da faculdade, né? Que é o que eu estou fazendo até então. Agora eu passo a palavra para a Lid, que ela quer falar alguma coisa. Assim, ó, quando a gente recebe um aluno com autista em sala de aula, o que um professor, a primeira coisa ele deve fazer? Ele deve entrar em contato com a coordenação, né, para pegar toda a ficha técnica deste aluno, saber quais os tipos de acompanhamento que ele faz fora da escola, o terapeuta, o psicólogo, e tentar entrar em contato com esses profissionais para desenvolver o planejamento individualizado desse aluno. Tentar descobrir, o professor ele tem que ser um investigador, né? Tentar descobrir tudo sobre esse aluno. O professor ele tem que ir além, ele tem que buscar. Se ele tem um aluno com necessidades especiais e ele precisa desenvolver esse aluno, ele precisa conhecer esse aluno. Então, a partir do momento que ele conhece e sabe o que esse aluno gosta, o que ele não gosta, com o que ele se desorganiza, porque um autista ele é diferente do outro. A gente não pode rotular os autistas e dar as características para eles, porque cada um tem a sua característica diferente. E conhecer a família, né? É muito importante isso também. Conhecer a família. O professor precisa entender isso. Exato. E respeitar o tempo do aluno. Eu tive um aluno, né, que ele tinha necessidade de chegar na sala e dormir. Ele tinha que dormir. Então, os professores demoraram tempo para entender que aquele aluno precisava dormir antes de iniciar as atividades dele. Porque eles têm dificuldade de se comunicar. Eles não conseguem chegar na sala de aula e falar, eu estou com sono, quero dormir, né? Os professores simplesmente diziam, não, na minha sala não é lugar de dormir, então não pode dormir, porque se eu deixar um aluno dormir na minha sala, todos vão dormir. Só que é essa necessidade que o professor precisa entender, precisa respeitar, né, as necessidades desse aluno, para que ele consiga melhor trabalhar com esse aluno. Tudo através de combinados, tem que fazer combinados. Eu tive uma colega de trabalho, né, que a aluna dela não se alimenta, passa o dia sem se alimentar. E ela estava preocupada, mas o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. E aí, cada vez que ela tentava introduzir a alimentação nessa aluna, a aluna se descontrolava, ela se desorganizava, e aí perdeu o aluno o dia inteiro, por ela ter tentado introduzir um alimento nessa aluna. Eu disse para ela, respeita o tempo dela. Ela está se adaptando à escola, aos alunos, à professora, ela está fora do ambiente dela. A gente precisa respeitar. Então, no momento que ela se sentir confiante, ela vai se alimentar. Sendo que os pais diziam que em casa ela se alimentava normalmente. Então, ela não estava se sentindo confiante o suficiente para fazer aquelas refeições junto com os colegas dela, né? Então, é isso. O professor, quando ele recebe um aluno, assim como todos os alunos, eles merecem respeito, né? O autista, ele precisa ser ouvido porque ele se expressa de várias maneiras e o professor precisa estar com um olhar atento para as expressões desse autista, né? Então, o professor precisa procurar a orientação pedagógica, é um trabalho conjunto. Então, eu só queria acrescentar isso, a importância que o professor tem, né, em buscar mais informações sobre este aluno.
Bem como as gurias falaram, né? Eu queria também, bem como a Lid falou, mas também nós, como professores, como educadores, é normal a gente ter medo, ter ansiedade, ficar no primeiro momento sem saber o que fazer, porque isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo o principal é não ter medo de buscar. Eu não estou sabendo lidar com a minha aluna, tu procurar ajuda, como a Lid estava falando. Porque a gente não nasceu preparado para tudo e mesmo estudando a gente nunca vai estar preparado para tudo. A gente vai ter que se capacitar, vai vir medo, vai vir de tu estar com uma sala cheia com 26 alunos e daqui a pouco tu ter 1 ou 2 autistas. Entendeu? Porque até o momento, quando tu recebe, tem autistas, no primeiro momento eles não vão estar laudados. Vão integrar ali junto com a turma e tu vai ficar, às vezes, sem saber o que fazer. Mas aí mesmo com medo, a gente tentar, assim, não ter vergonha de dizer, eu preciso de ajuda. Entendeu? É a obrigação da orientação, é a obrigação da escola te ajudar. Entendeu? E se interagir, porque é difícil lidar com autista, com alunos autistas, não é fácil. A gente sabe que é um trabalho, que todos os dias, além da gente pensar naqueles 26, tem que pensar naquele teu autista. E principalmente, ser inclusivo, sabe? Isso, assim, é experiência que a gente vai ter em qualquer lugar, às vezes chegar numa escola que não inclui os alunos. Aquela escola que o meu autista esse que eu estava por último, a professora titular dele, ela não queria que eu levasse, porque ele tinha uma caixa organizadora que eu montei com as coisas que ele mais gostava. Ela me disse que não queria que eu levasse para a sala dela para não atrapalhar a aula. Aí foi aí onde a gente debateu de frente. Então eu assumi, peguei ele para mim e eu levava o que eu tinha que levar para ele para aula. Porque era a turma dele, por que ele não ia estar lá? Ele tinha o atendimento dele na sala de recursos, mas depois era para a turma dele. Só que daí eu percebi o que ela disse para mim, Cris, eu nunca trabalhei com autista. Aí foi onde eu percebi o medo dela. Ela só via ali que a turma ia ficar agitada e ela não ia saber como lidar. Então aí foi o meio dela buscar ajuda, dela tentar compreender, porque ela já estava na escola há 5 anos. Ela trabalha com os anos iniciais, era no 2º ano. Então ela aí faltou dela entender um caminho que ela tinha que ir atrás. Então eu acho assim, né? A gente quis passar assim o início de tudo, de como nos primeiros momentos a gente poder agir, porque depois que tu começa a aprender o que é autismo, conhecer as suas fases, conhecer as suas características, a gente começa, como em primeiro lugar, tu te apaixona também por esse espaço e tu vai começar a entender o teu aluno. Aí tu vai ver quando ele tá te olhando com aquele olhar, tu vai olhar para ele e tu vai saber o que ele quer. E ao mesmo tempo o apoio com o aluno tem que ter um apoio com os pais. Tem que ter uma relação com os pais, então. Porque os pais vão ter medo, tem pai que tem medo, porque a primeira coisa que eles pensam é que o meu filho vai ser discriminado. Meu filho é doente, ainda tem esse termo, meu filho é doente. Autismo, né, para muitas famílias, para tudo é considerado uma doença. Não sabem como lidar. Então a gente também tem que ter o afeto de entender os pais, de ter aquela mãe vai vir desesperada no portão e tu ouvir e tentar, junto com a escola, encaminhar ela para o meio, porque ao mesmo tempo que ele sai da escola, ele vai para casa e o que ele aprende na escola, ele vai reproduzir em casa. E tu tem que saber o que acontece em casa com ele, né? Então, é tudo isso, a gente tem que passar por isso. Maria? Oi, professor, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Só para quando a Lidiane estava falando a respeito do autismo, da criança que dorme, né? Eu estou com um aluno assim, há pouco tempo, eu estava sem saber como lidar, né? Porque eu não tenho muita experiência com criança com autismo. E eu estava estudando ele há algum tempo, e quando a mãe veio trazer ele para estudar, ela falou assim, eu acho que o meu filho é burro, que ele não aprende, né? E essa é a dificuldade que, como você falou, alguns pais estão sabendo como lidar com a criança. E tem alguns que ainda nem perceberam que a criança tem autismo, que é o caso dessa mãe. Entendeu? Que ainda estou procurando como conversar com ela, porque ele com certeza tem um grau de autismo. Porque ele chega, ele quer logo dormir. E eu tenho que deixar ele dormir pelo menos 20 minutos. E depois que ele dorme, ele acorda por conta própria e quer fazer as atividades. E tem dias que ele não quer fazer nada mesmo. É pior insistir que ele... É bem difícil a situação, mas não é impossível a gente conseguir vencer essa batalha, né? Mas a batalha mais difícil, assim, e não impossível, é agora lidar com os pais. Falar para os pais sobre isso, sobre esse assunto,
porque muitos pais também não aceitam, tem esse lado também, né? E eu achei muito importante esse fato que ela falou sobre dormir, né? Eu lembrei na hora do meu aluno, o nome dele é Elias, e ele tem isso com ele. Ele chega, ele já quer dormir, é um sono que, meu Deus do céu, mas é aqueles minutos, 15 minutos, tá ótimo, ele já acorda elétrico para fazer alguma coisa. Então é isso é muito importante. Obrigada, era isso. Maria, muito obrigado pelo teu relato, acho que agrega bastante para as gurias, né? E a gente sabe que está todo mundo cansado agora no finalzinho da aula, mas sempre é bom a gente saber dessa rede de apoio que a gente tem que criar, que a gente não sabe, que a gente vai buscar. O autismo ainda é, né, um desafio, né? Porque cada um tem o seu tipo, mas se a gente pensar em nós, né, nós também, cada um é de um jeito, né, cada um é de um jeitinho, né, e o autismo também requer essa atenção, esse carinho e esse amor. Eu agradeço as gurias, assim, pela fala, agradeço a Maria por compartilhar isso, porque a gente sabe que não é fácil a gente compartilhar, mas hoje eu sei com certeza que tu tem um entendimento de professora, de educadora da rede. Ok. Obrigada. Então tá, minha gente linda, para não matar a nossa intérprete, que ficou quase 2 horas sozinha. Sim, eu tô com pena dela já, coitadinha. Então, agradeço assim mesmo, gurias, agradeço a turma por se manter até agora aqui assistindo. Natália, vai descansar, meu amor. Professora, achei o máximo a colocação também da Vitória lá no chat. Ela colocou uma explicação maravilhosa, né? Do que ela colocou, eu estava lendo agora ali, porque eu estava acompanhando o que as gurias estavam falando, mas lendo o chat, porque não aparece muitas vezes para vocês. Mas ela escreveu ali, ó, perfeitamente, uma descrição maravilhosa, né? Não sei se vocês conseguiram ler, quem não conseguiu, uma lida ali, porque não dá de acompanhar tudo. Maravilhoso, muito bom. Parabéns, Vitória. Show de bola. Então tá, minha gente. Boa noite. Eu vou colocar um modelo ainda hoje lá de apresentação. Maria, deixa eu levantar a mão, né, Maria? Não, acho que eu dei um toquei aqui rapidamente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, gente, tá? Boa Até noite, mais. gente. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp lá que o prof responde, tá bom? Agradeço a todos vocês por ter contribuído e ter ficado para assistir. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Também agradeço a participação de todos, galera. Boa noite para vocês. Boa noite. Parabéns, gurias. Estava muito bom também. Eu me empolguei com a função de ler o que a Vitória tinha escrito. Esqueci de dar os parabéns para vocês, mas é que eu estava lendo, começou a vir coisa